sejam todos bem-vindos. E eu recebo aqui esse público para falar um pouquinho sobre boas práticas de montagem de conexões e tubings. Falando um pouquinho das boas práticas de conexões e tubos, é importante, antes da gente chegar na parte de conexão, nós aqui falarmos um pouquinho sobre os tipos de tubo que existem, né? Nós vamos falar especificamente dos dois tipos, pipe, também conhecido de tubo schedule, e o tubing, também conhecido como tubing OD, que são os tubos para as conexões para tubo, né? Bem, a grande diferença entre eles é a principal, o pipe ou schedule, né? Ele é um tubo mais pesado, um tubo de paredes mais grossas, porque toda a parte de conexão nesse tubo ele tem que ser feito por meio de roscas ou por meio de soldas, né? Enquanto que o tubing você consegue fazer por crimpagem, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Outra coisa, os tubos schedules ou pipe, eles não dobram. Então é necessário ter aí cotovelos, T's, curvas, para você conseguir fazer ali o que é necessário, moldar o spool de acordo com a necessidade para os tubos rígidos, né? Então, nós podemos ver aqui a diferença, por exemplo, de uma instalação feita com tubo rígido e o tubo flexível. O tubo rígido, para fazer esse tipo de instalação, você precisa, além de fazer a rosca no tubo, você vai precisar de 2 cotovelos, e cada ponto nesse cotovelo é um ponto possível de vazamento, né? Enquanto que com tubing você consegue fazer a dobra. Para esse outro tipo de spool aqui, nós podemos ver aí a quantidade de pontos de vazamento que podem ter, você considerando a montagem com um pipe, não é? São 13 pontos de vazamento. E ao contrário, no tubing, nós temos apenas 4 pontos. E veja que no tubing você consegue fazer dobras, né? Isso vai melhorar o seu escoamento, você vai ter menos perda de carga, sem contar que você vai ter uma instalação muito leve. Então, o schedule, ele é um pouco mais pesado, ele tem uma parede mais grossa, porque além de conter a pressão, tem que ter um espaço ali para você fazer a rosca. O tubing não, toda a parede dele é para conter a pressão. Isso dá uma instalação mais leve e nós vemos que é uma instalação muito mais clean também. Então, traçamos aqui a diferença entre os tubos, né? Nós vamos falar hoje dos tubings, tá? Pensando aqui numa instalação bem feita, né? Na necessidade de uma instalação correta, existem alguns problemas que acontecem numa instalação. E nós traçamos aqui um diagrama de Ishikawa para buscar quais seriam as causas raízes de uma falha de um sistema de condução de fluido, seja no tubo, seja na conexão. Então, traçando aqui um Ishikawa, nós temos aqui o nosso problema, que seria o vazamento ou uma falha operacional, não é? Nós temos algumas categorias e eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre as causas raízes que podem acontecer em cada uma dessas categorias aqui. Por exemplo, na conexão. O que pode ser uma causa raiz de um erro, uma falha na conexão? Seria uma montagem incorreta. Imagina que você tem uma conexão apropriada, na medida certa, diâmetro correto. Por que que deu a falha? Provavelmente por montagem incorreta. Tubing. Tubing correto. Por que falhou? Provavelmente por falha de preparação no tubing, ferramental, né? Se você tem a ferramenta correta, por que que pode ter acontecido na falha? Provavelmente questão de manuseio, né? Mão de obra, né? Você tem ali a mão de obra para realizar. De repente o pessoal não consegue fazer a montagem tem uma falha aqui, um vazamento. Provavelmente o seu pessoal tem falta de treinamento, né? Ou eles não estão treinados adequadamente para fazer aquela tipo de instalação. Conhecimento, existem procedimentos de instalação, procedimentos de montagem da conexão. Então, o que poderia dar uma falha no procedimento? É a falta do conhecimento daquele procedimento existe. E no material, né? Nós selecionamos o material correto, aquele material é apropriado para aquela aplicação, você não vai ter nenhum problema de corrosão, você não vai ter nenhum problema de temperatura, você não vai ter problema de estouro do tubo, porque ele foi desenvolvido por uma pressão menor. Então, essas aqui são as categorias, imaginando que seriam as causas raízes para a instalação. E a gente vai, nessa apresentação de mais ou menos aí uns 35 minutos, falar um pouquinho de cada um dessas causas raízes aqui que podem gerar um vazamento ou uma falha operacional. Bem, falando agora uma vista geral sobre as conexões,
nossas conexões são conexões para tubing. A conexão para tubing do Planilha foi desenvolvida pela Swagelok lá em 1947, e de lá para cá tem várias inovações, né? Hoje nós temos algumas patentes ainda sobre a conexão que nós vamos poder falar um pouquinho mais para frente. Mas, de maneira geral, as conexões estão disponíveis em vários materiais. Nosso carro-chefe é o Acinox 316 Dual Grade, nós vamos falar disso. Nós temos também aço carbono, latão, PFA, que é um material plástico, né, polimérico. Nós temos algumas ligas especiais, Monel, Inconel, Asteloy, Titânio, o Super Duplex, né, e outras, né. Nós temos até conexões em tântalo. Os tamanhos vão de 1,16 até 2 polegadas, ou de 2 a 50 milímetros. Aqui a gente já vê a primeira limitação com relação às conexões OD. Elas são limitadas até 2 polegadas. Então, elas são muito usadas na parte de laboratório, na parte de gases especiais, na parte de lubrificação, selos mecânicos e também processos onde você não tem um arraste de particulado sólido suspenso, né? Então, processos até 2 polegadas, principalmente em indústrias farmacêuticas, indústrias de cosméticos, o tubing ele vai muito bem aplicado para esse tipo de instalação. A fácil e rápida instalação, não é por força, não é por torque, é uma instalação geométrica por posição. Ela normalmente é de 1,25, mas nem sempre, nós vamos falar nessa pequena apresentação aqui. E o aperto é verificado através de um calibre. Nós temos uma ferramenta que verifica se o aperto foi feito corretamente ou não. Então, essa aqui é a cara da nossa conexão Swagelok do Planilha. Evidente, ela é chamada do Planilha porque ela tem 2 anilhas. Ela é formada por 4 partes: a porca, a anilha traseira, a anilha dianteira e o corpo. Detalhes interessantes é que todas as partes da conexão Swagelok têm a inscrição Swagelok. Isso é importante porque a gente não recomenda que você faça mix de conexões, né? De partes da conexão. Existem estudos que dizem que o maior índice de vazamento das conexões são quando você realiza mix, né? Coloca corpo de um fabricante, anilhas de outro fabricante, porcas de outro fabricante. Essa condição é a condição em que mais acontece os vazamentos. O maior índice de vazamento é onde tem o mix, né? Então, por isso a Swagelok não orienta vocês de fazer esse tipo de prática. Então, sempre use a conexão completa. Se você for substituir ali por uma outra conexão, sempre substitua a conexão completa. Lembrando que as conexões Swagelok, com o corpo Swagelok, você pode trocar apenas as anilhas. Então, nós comercializamos, além da conexão completa, as anilhas e a porca. Então, você pode adquirir elas separadamente. Outra coisa importante, as conexões elas existem tanto conexões em polegada como conexões métricas. E nós temos uma identificação muito clara ali na conexão que nos ajuda a identificar se a conexão é polegada ou ela é métrica, né? Que é esse rebaixo escalonado, ele está aqui, ó, é na porca e no corpo. Então, você viu uma conexão Swagelok, viu esse rebaixo, você já sabe que ela é uma conexão milimétrica, né? Então, por exemplo, ali, medidas muito próximas, 6 milímetros ou 1/4, né? Alguns ali décimos de diferença. Você consegue identificar facilmente, às vezes você não tem um paquímetro perto, mas olhando a conexão você consegue ver, opa, essa conexão aqui é milimétrica, ela não é polegada. Né? Outra parte importante, nós falamos um pouquinho das conexões, né? Caminhando aí, né, nas nossas causas, raízes, o que pode acontecer para a gente ter uma boa prática de instalação, nós chegamos no tubo. O que é importante? O critério de seleção do tubo é muito importante, né? O tubo, eu vou falar aqui algumas coisas que que você precisa tomar cuidado quando for selecionar seu tubo. O tubo ele tem que ser concêntrico, ou seja, em todo espaçamento dele, seja aí na parede dele, em todo o comprimento do tubo, ele tem que ter a mesma espessura de parede. Então, ele tem que ser concêntrico. A dureza, isso é importante. Os tubos, normalmente, nós vamos falar um pouquinho de alguns tubos, mas especificamente sobre o tubo de aço inox, que ele segue a norma ASTM A269 ou ASTM A213, ele tem uma dureza máxima, que é a Rockwell B90. Então é importante você tomar cuidado com esses tubos. Normalmente esses tubos eles são recosidos, né? Eles também podem ser trefilados,
mas às vezes o trefilado ele tem uma dureza maior. Então é importante você identificar que a dureza não pode ultrapassar 90, Rock OB 90. O tubo pode ser com costura ou sem costura, né? Nós recomendamos o uso dos tubos sem costura, mas o tubo com costura ele pode ser usado, não tem problema nenhum, ele vai trabalhar perfeitamente com a nossa conexão, sem problema nenhum. Lembrando, eu vou falar daqui a pouco, quando o tubo tem costura, ele tem uma taxa de diminuição na sua pressão máxima, tá? Importante você verificar o diâmetro externo e o diâmetro interno, né? Como eu falei, os tubos eles são OD, ou seja, o diâmetro nominal dele vai dar exatamente o diâmetro externo. Se você pegar um paquímetro e medir o externo do tubo, ele vai dar exatamente a medida nominal. Então, se ele é um tubo de meia polegada, quando você pegar o seu paquímetro e medir lá, ele vai dar exatamente meia polegada. Isso vai acontecer para todas as outras medidas até 2 polegadas, tá? Ele tem o seu diâmetro interno e o diâmetro externo, que depende da espessura de parede. Esse tubo não pode estar ovalizado. Fatalmente, se ele estiver ovalizado, você não vai conseguir colocar ele dentro da sua conexão. Então, tomar cuidado também com a parte de armazenamento, que nós vamos falar daqui a pouco. Acabamento superficial. Os tubos aqui, nós temos aqui diferentes tipos de acabamento, vocês podem ver aqui nessa imagem. Desde um acabamento eletropolido, acabamento brilhante ou um acabamento fosco, né? Todos esses tipos de tubo, todos esses tipos de acabamento vão funcionar com a conexão Swedlock. Mas é sempre importante, se possível, ter um tubo com acabamento brilhante, ele tem uma camada passiva melhor, ele vai resistir melhor à corrosão, essas coisas. Então, qualquer um desses tubos aqui, vocês podem usar, mas é importante verificar, lógico, acabamento brilhante, a instalação fica muito melhor, né? Esteticamente. Espessura de parede. Nós falamos um pouquinho do diâmetro externo e interno, mas a espessura de parede é determinante para a sua pressão máxima. Lembrando que o tubing, toda a espessura de parede é para conter pressão. Tá? Então, nós vamos falar na próxima tabela um pouquinho sobre pressões máximas de acordo com o diâmetro, com a espessura da parede do seu tubo. Tipos de material. É importante você verificar o tipo de material para a sua aplicação e também da conexão. A conexão e o tubo tem que ter os materiais que sejam compatíveis, né? Por exemplo, um tubo de cobre, você vai usar com uma conexão de latão. Um tubo de aço inox com material de aço inox, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre uma combinação de engenharia em que uma conexão de aço inox pode trabalhar com algumas outras ligas. Foi testado pela Swedlock. Mas, de maneira geral, você tem que combinar o material. Então, se você tem um tubo de aço carbono, você vai usar com uma conexão de aço carbono. Se você tem um tubo de 2507, você vai usar com um tubo de 2507, super duplex. Tá? E aqui é a nossa tabela de pressão dos tubings de aço inox, segundo a STM A269 ou a STM A213. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui muito prático. Um tubo de meia polegada e uma parede de 1,24. Vamos supor que você tem uma pressão lá que você quer usar 4.500 PSI a pressão do seu sistema. Mas você tem um tubo de 1,24 lá no seu estoque. Será que eu consigo usar? Não, porque o tubo de 0,049 polegadas de parede, que dá 1,24 milímetros, vai suportar uma pressão de 3.700. Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar um tubo de parede maior. Vamos para a próxima parede. 0,065 polegada, que dá 1,65 milímetros. Opa, 5.100 PSI. Maravilha, esse tubo é suficiente para minha aplicação de 4.500 PSI. Então, sempre verificar aqui as espessuras de parede. Se não fosse possível, vamos passar para a próxima espessura de parede, né? Essas espessuras de parede aqui são espessuras padrões. Lembrando que se fosse um tubo costurado, ele teria aqui uma diminuição de 15 a 20%, dependendo do tipo de solda desse tubo. Então, se nós tivéssemos aqui um tubo de 1,65 com costura, nós teríamos aqui uma redução de quase 20%. Não daria, você teria que passar por uma espessura maior. Então, sempre ficar atento a essas coisas. Ok? Falando um pouquinho de material. A Swedlock, junto da sua usina, o seu fornecedor de matéria-prima, desenvolveu um material com um balance diferente do aço inox, né? Então, nós temos aí, por exemplo, no aço inox comum, industrial, né, uma quantidade de cromo ali na concentração dos seus elementos
que vai de 16 a 18%, enquanto que o níquel ele vai de 10 a 14%. E o carbono ele vai no máximo, tem que ter um máximo de 0,8. Swagelok solicitou junto ao seu fornecedor de matéria-prima um material que fosse um pouco mais nobre, que desse para ele, que desse para as nossas conexões um pouco mais de resistência à corrosão. Então, para alguns elementos, nós fizemos uma faixa mais apertada e até maior, né? Por exemplo, no aço inox da Swagelok, o mínimo de cromo é 17, né? E o níquel, por exemplo, o mínimo é 12 e não 10. Enquanto que o carbono máximo aqui, 0,05. Né? Para dual grade, essa concentração de carbono é até menor. Parece pouco aqui essas concentrações, esses elementos, mas essa pequena variação, essa faixa um pouquinho mais apertada, ela confere ao material Swagelok uma maior resistência à corrosão, uma maior resistência aos intempéries que pode acontecer. Isso que a gente consegue perceber realmente no mercado, né? Nas instalações feitas em campo. Então, aqui nós temos aqui, por exemplo, alguns exemplos de conexões que sofreram por quebra por corrosão, seja por cloreto, seja por tensão. Essas conexões aqui não são conexões Swagelok, né? Falando um pouquinho da diferença entre o 316 e o 316L. É basicamente a diferença na taxa de carbono, né? A taxa de carbono do 316L, o elemento, a quantidade do elemento carbono que está na sua concentração é de máximo 0,08. Enquanto o 316L, ele tem um máximo de 0,03. Ele tem uma diferença aqui também na resistência de escoamento. O que a Swagelok propôs, né? O que a Swagelok tem como matéria-prima que vem do seu fornecedor? O dual grade. Como ele fez esse dual grade? Ele aplicou aqui uma concentração máxima de carbono de no máximo 0,03, mantendo as características do aço inox 316. Então, no gráfico aqui nós podemos ver a área sombreada em amarelo, ela representa o 316, enquanto a sombreada em azul representaria aqui a área 316L. E essa sombreada em verde representa o nosso dual grade, que é aqui tem a certificação 316/316L. E aqui, falando um pouco... Paulo, Oi. Só um instantinho. É que a gente recebeu informação aqui também do nosso pessoal que a gente só precisa do 316L quando for utilizar a soldagem. Exatamente. O 316L, ele tem uma concentração menor de carbono justamente para ter uma ótima solda, né? Para evitar a formação de carbonetos. Né? E é basicamente essa a diferença do 316 para o 316L, né? Mas o material Swagelok, ele já, por padrão, ele já atinge esses 2 graus aí de carbono. Então, você tem no nosso material já o dual grade. Não precisa você se preocupar com o 316L, sendo que o nosso material já atinge, já atende esse requisito. Ok? Ok, isso. E também tem o seguinte, a gente não utiliza essa tubing soldado na Petrobras. Quer dizer, pessoalmente a gente prefere usar o 316 puro mesmo. Os tubings normalmente eles já são dual grade, a maioria dos tubos já tem essa certificação dual grade. Acho que no final a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre as combinações de engenharia, né? Como eu falei, a conexão Swagelok dual grade, ela tem a possibilidade, pela sua construção, não só de material, mas pelas características das anilhas, pelo tratamento superficial patenteado, chamado de SAT-12, que confere uma dureza muito maior para a anilha traseira, do seu design patenteado, ele confere a possibilidade de trabalhar com outros tipos de liga. Então, a conexão em aço inox Swagelok padrão, ela pode trabalhar, por exemplo, com os tubings em 6-mole, que é o Alloy 254, ela pode trabalhar também com tubo em 317. Eu sei que em algumas aplicações, né, somente em aplicações marítimas, né, em offshore, algumas empresas utilizam um tubo de 316L. Você não precisa usar uma conexão em 317 e 317L. Você não precisa procurar uma conexão em 317, pois a conexão Swagelok padrão
dual grade, ela pode trabalhar perfeitamente com tubo em 317L e também com a liga 825, com a 904. Então, ela tem uma compatibilidade de material considerada ali. Ela funciona em todas as gamas de dureza dos tubos especificados, segundo a STM. Nós garantimos, porque a Surgilock fez testes e mais testes de uso de combinação com esses tubos. E nós somos o único fabricante que otimizou, que validou essa combinação, né? Então, nós temos aqui uma tabela de dureza. Por que nós podemos garantir que a nossa conexão vai funcionar? Porque o tratamento superficial da nossa anilha traseira, ele confere uma dureza muito maior do que a dureza desses tubos, que ela ultrapassa o Rockwell B90, viu? Falando aqui agora do tubo em Fix Moly, que é o Alloy 254. Ele fornece maior resistência à corrosão por pitching, por fresta em meios agressivos, contendo cloreto. Por quê? Porque ele tem uma maior concentração de molibdênio. Então, aqui nós temos uma imagem que combina aqui o Acinox 300, a conexão padrão da Surgilock Dual Grade, com um tubo em Alloy 254. Né? Ele é chamado Fix Moly porque ele tem no mínimo 6% de molibdênio, e veja que a dureza dele aqui, ó, é a Rockwell B96, ou 228 Vickers. Ela ultrapassa a dureza padrão de 90, a dureza máxima padrão de 90 HRB do tubo inox comum, mas como a conexão Surgilock tem esses tratamentos, ele consegue trabalhar perfeitamente com esses tubos, né? Isso vai gerar para vocês uma facilidade. Vocês vão poder trabalhar com tubo com um grau de proteção para corrosão maior, com uma conexão, nossa conexão dual grid. Tá certo? Então, nós já falamos um pouquinho da conexão, nós falamos um pouquinho do tubo, batemos um papo aí sobre a questão de corrosão, falamos um pouquinho das durezas, e agora chegou o momento de nós falarmos de como funciona o procedimento de montagem das nossas conexões, tá? Essa aqui é uma conexão Surgilock, nessa imagem aqui nós podemos ver, ela é uma conexão em latão, então ela tem que ser combinada, logicamente, com tubo de cobre. Essa conexão é uma conexão de 3/8 OD e por rosca de 1/4, tá certo? Então, procedimento de montagem, você vai soltar a porca, né? Um pouquinho, soltar, e vai inserir o tubo completamente na conexão, garantindo que o tubo encoste lá embaixo, lá no fundo da conexão. Isso é importante para você ter uma boa conexão, tá? Uma boa instalação. E você vai apertar a sua porca com a mão. Depois disso, vem a parte de efetuar as marcações, tanto na porca quanto no corpo. Então, você tem ali uma referência, um ponto de referência. Pensando no relógio, você vai fazer a marcação ali às 6 horas. Tá certo? Você vai fazer a marcação no corpo. Esse aqui está feita a marcação também no tubo. Enquanto você segura o corpo da conexão, você pode segurar com uma chave, você pode prender o corpo da conexão numa morsa. Com uma chave apropriada, você vai apertar aí 1/4, ou seja, você vai sair da posição 6 horas, vai dar uma volta toda no relógio, vai até as 9 horas, tá? Isso para conexões acima de 1/4. Lembra que eu falei que nem sempre é 1/4. Por quê? Para conexões de 1/16, 1/8 e 3/16, ou 2, 3 e 4 milímetros, não é necessário realizar 1/4. Apenas 3/4 de volta é suficiente pelo diâmetro da tubulação ser menor. Tá? Aqui nós podemos ver, isso aqui é uma representação gráfica, isso é uma análise de elementos finitos, o que acontece lá dentro com as anilhas, né? Dando destaque para essa parte aqui que eu estou indicando com o meu mouse, que é a anilha traseira, é ali onde está todo o segredo da Surgilock. Então, você vai realizar o aperto. Se fosse uma conexão pequena, aqui 3/4 de volta era suficiente, tá certo? Para conexões acima de 1/4, 1/4 ou acima, 3/4 de volta. Vou dar uma parada aqui, estou apertando apenas uma volta, tá vendo aqui a minha marcação? Ela está igualada aqui, uma volta apenas eu dei com a minha chave. Nós temos uma ferramenta que, na verdade, é um verificador chamado calibre. Ele verifica se o aperto foi feito suficientemente ou não, né? Vocês lembram que eu dei apenas uma volta, né? Ele é um inspetor. Se ele entrar aqui entre a porca e o corpo, tem um espacinho de um pescoço, é porque o aperto não foi feito corretamente. Se ele não entrar, ok, é porque a instalação foi correta. Vamos ver? Entrou.
Por que que entrou? Porque eu dei apenas uma volta, tá vendo? Eu igualei aqui as marcações. Com apenas uma volta, o calibre entra. Eu parei aqui nesse ponto para mostrar para vocês que é necessário completar uma volta e um quarto, tá? Então, o calibre entrou. Então, é necessário um aperto adicional. Então, vamos lá, completando o aperto de uma volta e um quarto. Vamos colocar o calibre novamente, ó. Não entrou. Ok. Realizando essa montagem, a gente garante que você não vai ter nenhum problema de vazamento. Mas a conexão SwageLock também pode ser remontada, ou seja, você pode, usando as mesmas porcas e as mesmas anilhas, você pode remontar a sua conexão algumas vezes. Então, como que você faz a remontagem? Você vai soltar ali sua porca e o seu corpo vai tirar ali a sua conexão. Um detalhe importante, nesse ponto aqui, as anilhas elas podem girar, viu? As anilhas, normalmente, depois que você tira para fazer uma manutenção, você vai girar ali as anilhas, elas estão girando. O que ela não pode é correr no tubo. Se a sua anilha estiver correndo no tubo, fatalmente você não deu aperto suficiente. Mas girar em algumas vezes, na verdade, na maioria das vezes ela pode girar. E o que acontece? Existe aqui uma área de vedação. A anilha dianteira, ela vai se conformar aqui na parte do corpo, nessa parte cônica do corpo, e é nesse ponto aqui que acontece a vedação. Essa porca, ela não tem qualquer função de vedação, ela somente ancora, ela mantém a anilha dianteira na posição. E todo o segredo está na anilha traseira. A anilha traseira faz um efeito que nós chamamos de efeito mandril, que é um cravamento articulado. Então, quando a porca está solta, a anilha gira. Quando a porca está apertada, a anilha ela vai fazer um efeito mandril, vai funcionar como se fosse uma mola ali, vai manter o seu tubo na posição. O importante é que a anilha dianteira não saia da posição. Se ela sair da posição, vai falhar. E nós percebemos que a conexão SwageLock passa muito bem nessa parte de vedação. Nós temos um índice de vazamento zero, praticamente zero, nas conexões que são instaladas corretamente. Então, o nosso procedimento de remontagem, né? Você vai inserir novamente o tubo com as anilhas pré-crimpadas na conexão, até que a anilha dianteira assente no corpo da conexão. Vai apertar com a mão, vai pegar a sua chave, vai apertar até o ponto anterior. Neste ponto, você vai sentir um aumento significativo do torque. Daí para frente, você vai dar um ligeiro aperto. 1/8 é suficiente, tá? Quantas vezes você consegue montar e desmontar essa conexão usando as mesmas porcas e as mesmas anilhas? Se você lembrar do gráfico de tração-deformação, o material ele tem a parte elástica e a parte plástica. Então, a SwageLock garante que você consegue remontar esse material aí 25 vezes ali dentro da parte elástica, podendo ultrapassar na parte plástica, né? Então, existem históricos aí de conexões que duram muito, muito tempo, conseguem remontar muitas vezes. Mas 25 remontagens dentro da parte elástica, podendo ultrapassar aí. Ok? Falamos então da montagem de conexões para tubing. Agora vamos falar da preparação para tubing. É importante você ter um acondicionamento perfeito ali das suas conexões, evitar batidas, né? Se você bate o seu tubo, você pode deixar seu tubo ovalizado, que vai atrapalhar na hora de você colocar dentro da sua conexão. Na hora de fazer o corte do tubo, é importante você ter aí ou o seu corta-frio ou uma guia para corte, para que o corte seja o mais perpendicular possível. Quanto mais perfeito o seu corte, melhor, mais fácil vai ser a preparação do tubo. Após o corte, você precisa fazer o escariamento dele. A SwageLock tem ferramentas escariadores que você consegue escariar tanto a parte externa quanto a parte interna do tubo. E você realizando esse procedimento assim, você está preparando bem o seu tubo. Outra coisa importante, tomar cuidado com dobras muito próximas da conexão. Existe uma tabela que mostra ali a distância mínima, o mínimo trecho reto que é necessário você manter num tubo para que você não tenha problema de conexão dele, de conexão do seu tubo dentro da sua conexão, né? Então, temos aqui um exemplo, um tubo de 1/4, ele tem um raio ali de 9,16 e ele tem um L, esse L aqui é o mínimo de trecho reto que você precisa ter antes de iniciar na sua curva. Então, para um tubo de 1/4, você tem que ter no mínimo ali 13,16 de polegada de trecho mínimo reto. Se você tiver menos do que isso, você vai ter dificuldade de encaixar o seu tubo para fazer uma perfeita conexão. Então, sempre tome cuidado, né? Com
dobras muito próximas da conexão. Sempre tem que manter ali um mínimo de trecho reto. E agora falando um pouquinho das ferramentas de montagem até 2 polegadas, que são ferramentas que podem ser usadas manualmente lá em campo. Nós temos aqui o dobrador manual, aqui de 1/4, 3/8 e meia polegada. Nós temos inclusive um dobrador também de 1/8, tá? Chaves para T's, corta-frio, muito importante, né, para fazer cortes de tubos em campo. Nós temos uma ferramenta de pré-crimpagem, você pode pré-crimpar suas conexões no tubo lá na sua bancada ou até em campo mesmo, prendendo isso numa morsa. Você consegue fazer aí a instalação muito mais fácil. Depois das anilhas pré-crimpadas, você precisa dar apenas meia volta. Bem melhor do que dar uma volta e 1/4, né? Algumas chaves de catraca para cada um dos tamanhos. Esse aqui é o escariador que eu falei. De um lado ele escaria a parte interna, do outro a parte externa. Nós temos outra ferramenta que verifica a profundidade. Como eu falei, é importante o tubo chegar lá no fundo. Então, às vezes, em instalações em que é difícil garantir visualmente, então você usa essa ferramenta para fazer a marcação da profundidade do tubo. Você vai garantir que o tubo chegou até o final da conexão. Aquelas ferramentas que eu falei são ferramentas até meia polegada que vocês podem usar de maneira tranquila em campo. Essas aqui são para montagens até 2 polegadas. Nós temos aí o medidor de profundidade, temos o cortador, o guia, a guia para corte, né, que vai conferir um corte muito mais perpendicular, o escariador, também o dobrador de bancadas. Esse dobrador aí, ele dobra tubos desde 1/4 até tubos de 2 polegadas. Ele também pode ter um tripé, você pode usar ele em campo. Essa ferramenta é muito importante aqui, que é a ferramenta de pré-crimpagem hidráulica. Para conexões até meia polegada, você consegue instalar perfeitamente na mão usando chaves. Para conexões acima de 3/4, a força, o esforço para fazer a montagem é muito grande. Então, nós recomendamos que vocês utilizem essas ferramentas de pré-crimpagem. Você vai pré-crimpar a conexão no seu tubo. Depois das conexões pré-crimpadas, você vai dar apenas meia volta. Aí fica tudo mais tranquilo. É necessário também realizar testes, né? Nós realizamos... Oi. Como é que é o nome da ferramenta? Pré-crimpador? Isso, ela nós chamamos de MHSU. É uma ferramenta de pré-crimpagem hidráulica. Tá. Tá? Ela é usada para diâmetros acima de 3/4. Tá? A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho Tá. também. Tem algum link no YouTube lá dessa ferramenta? Tem. Nós Tá. temos um vídeo de utilização dela no YouTube. Tá bom. Bem, o leak test é importante para você verificar e fazer a inspeção da instalação, né? Essa aqui ela é um método que garante a integridade das conexões, é um método com maior probabilidade de encontrar erros de montagem e remontagem, e a Swagelok também oferece esse serviço de inspeção em campo, né? Inclusive aqui é um exemplo de uma inspeção de vazamento feita em campo, tá bom? Esse aqui sou eu, inclusive. Ferramentas de inspeção, o que é necessário para fazer a inspeção? São ali o calibre, né? Os nossos paquímetros, os medidores de rosca e o líquido detector de vazamento. Com essas ferramentas nós conseguimos fazer a inspeção das conexões instaladas, né? Verificar e inspecionar vazamentos na linha. Não só da conexão Swagelok, de qualquer tipo, de válvula, de qualquer outro tipo de painéis, qualquer tipo de sistema de fluido que pode ter vazamentos. Isso aqui é normalmente usado para gás, né? Para líquido é outro tipo de inspeção, mas de líquido você consegue ver o gotejamento, né? Isso aqui é usado especificamente para gases. E agora a gente está se encaminhando para a nossa parte final aqui da nossa apresentação, falando um pouquinho das montagens das conexões, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos de boas práticas, alguns erros que nós vamos comentar aqui. Um desses aqui é o aperto excessivo que pode acontecer nas conexões. Como eu falei lá, as anilhas ela tem uma movimentação, que é uma ação de cravamento articulado, então ela precisa se movimentar. Então, nós podemos ver aqui que houve um aperto excessivo e não existe espaço mais, a anilha está até deformada. Infelizmente, chegando nesse ponto, você tem que trocar as anilhas. Aqui, fatalmente, passou daquela quantidade máxima de montagens. Tá ok?
Então, nesse caso, não tem jeito, você tem que trocar. Lembrando que você pode trocar apenas as anilhas. Se você não tiver nenhum, se você tiver com seu corpo da conexão íntegro, né? Por exemplo, aqui não está. Nós temos um exemplo aqui de uma conexão que está danificada. Tá vendo? Nessa parte cônica, que é onde encontra aqui a anilha dianteira. Se essa parte estiver danificada, não tem jeito, você tem que trocar a conexão inteira, tá? Mesmo que as suas anilhas estejam em boas condições, o fato de você ter um corpo danificado vai ter um ponto aí potencial de vazamento. Outra coisa que normalmente acontece, anilhas invertidas, né? Então aqui nós temos, por exemplo, a anilha traseira invertida. Essa aqui é a configuração normal das anilhas, as duas anilhas alinhadas. As conexões já vêm com as anilhas na posição correta, mas elas sai do nosso estoque, vai para o seu estoque, até chegar no campo. Então é sempre bom, antes de você fazer a instalação, verificar. É muito fácil você verificar. Você vai abrir a conexão e vai enxergar aqui 3 linhas, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha aqui no fundo. Você pegou a conexão e viu essas 3 linhas, tranquilo, pode instalar que está correto. Outra coisa que pode acontecer, tubo danificado ou mal preparado. Lembra que nós falamos que precisa cortar o tubo adequadamente, precisa escariar o seu tubo. Então, esse tubo aqui, danificado ou mal preparado, é um ponto em que você fatalmente vai ter problema de vazamento aqui. Tá? Falta de aperto, né? Isso acontece por falta de aperto realmente, né? Então, aqui foi dado um aperto insuficiente. O que é necessário aqui? Fazer um aperto adicional. Lembrando que para fazer esse tipo de aperto é necessário que você despressurize a linha. Nunca faça apertos com a linha pressurizada. Outra parte importante aqui, ó, veda rosca em alguns pontos que não é necessário. A sua fita Teflon. Lembra que eu falei que essa porca ela não tem qualquer função de contenção de vazamento. Ela só posiciona as anilhas ela coloca as anilhas na sua correta posição. Então, a fita veda-rosca aqui não vai ajudar em nada, pelo contrário, ela pode atrapalhar, porque essa fita pode entrar e atrapalhar o movimento das anilhas. Então, aqui não se aplica a veda-rosca, essa rosca é uma rosca paralela, UNF, e ela não tem qualquer função de contenção de vazamento. O vazamento é facial nas anilhas, anilha dianteira junto com o corpo da conexão. Aqui, onde não foi observado o mínimo trecho reto, tá vendo? Ó? Não foi observado aqui o mínimo trecho reto. Então, aqui, fatalmente, você vai ter um problema de vazamento aqui nesse ponto. E aqui não tem jeito, tem que tirar o tubo e trabalhar ele novamente, porque não foi obedecido o mínimo trecho reto. Corrosão. Veja aqui um exemplo de corrosão. Por isso que é importante selecionar muito bem os materiais. Tá? Então, aplicações em que são muito corrosivas, às vezes não é necessário nem o aço inox é possível para aquela aplicação. E tem que procurar algumas ligas especiais. Então, é importante tomar cuidado com a corrosão. Suportação e dobra excessiva. Aqui nós podemos ver um tubo, um trecho longo de tubo sem suportação, tá vendo aqui? É importante que os tubos estejam com o seu suporte, né? De acordo com a espessura de parede, de acordo com o diâmetro nominal do tubo, ele tem uma tabela que mostra qual é o espaçamento entre os suportes. Ele pode variar de 1 a 2 metros, dependendo do diâmetro do seu tubo, mas nunca deixe aqui um trecho tão grande assim sem suportação que você vai ter problema de vibração, alguém pode esbarrar nesse tubo, então é perigoso. E outra coisa, dobras excessivas, né? Bem, aqui nós temos um outro exemplo por que é necessário ter os suportes para tubo, para evitar que os tubos encostem. Quando o tubo encosta um no outro, ali gera um ponto que pode acontecer a corrosão por fresta, que é o que a gente pode ver aqui. Então, uma suportação bem feita, realizando todas as curvas necessárias para a tubulação, são realmente muito importantes. Aqui a gente tem um exemplo, ó, de uma instalação adequada, né? Com o espaçamento correto entre os tubos, com a suportação correta, os tubos aqui com uma inclinação boa. Você pode ver que em nenhum momento os tubos encostam um no outro. Então, nós temos aqui uma perfeita instalação, né? Até visualmente até bonita, né? Eu gostaria de aproveitar, nós estamos já finalizando a nossa apresentação,
para falar que a Sojiloc tem também treinamentos de montagem e conexão, né, que economiza tempo, evita vazamentos, reduz o gasto com retrabalhos, desperdício de materiais. Esse treinamento de instalação, ele é um treinamento muito completo, todas as pessoas vão fazer, vai ter um momento aí de tirar dúvidas, vão poder ir analisar muito a fundo a conexão. Esse tem um treinamento com duração de 4 horas. Agora, em março, nós vamos ter uma turma aberta, eu não sei exatamente qual é a data, depois a gente pode passar para vocês, mas caso vocês tenham interesse nesse treinamento completo, vocês podem entrar em contato através desse e-mail aqui, treinamento@techflux.com.br, ou através desse telefone. Tá certo? Nós podemos fazer a turma aqui na nossa TechFlux, fica lá na Vila Mariana, tá? Perto da Estação Santa Cruz do metrô, ou nós podemos fazer também essas turmas de treinamento lá na sua empresa, tá certo? Nós levamos o nosso técnico e todo o material para fazer o treinamento lá e até embarcado nas plataformas. Tá certo, gente? Eu agradeço muito o tempo de vocês e aqui estou disponível para qualquer pergunta. Muito obrigado. Paulinho, muito obrigado pela apresentação. Nós já temos aqui uma pergunta aqui no chat. Na verdade, o Fernando Pérez já está respondendo, que é a pergunta do Gabriel. Né? Então, o Gabriel estava perguntando aqui se existem conexões desse tipo de anilha para tubos schedule, e o Fernando Pérez já está respondendo aqui. Gabriel, não se aplica sistema dupla anilha em schedule, tá? Tenho aqui alguém que está com a mão levantada, deixa eu só passar para cá. Marcelo, mais uma vez. Vamos lá, Marcelo. Para executar os serviços de dobragem de tubo de 3/4 a bordo, vocês teriam que embarcar com o dobrador de bancada, com tripé, mas também essa ferramenta para fazer a pré-climpagem. Isso aí é muito difícil de embarcar, vai numa maleta, tem muita dificuldade. Marcelo, nós fizemos um trabalho embarcado recentemente, né? E não tão recentemente assim, antes da pandemia, né? E nós subimos com o dobrador, com a ferramenta de pré-climpagem na aeronave, né? Ela tem um certo peso lá, o dobrador deve pesar por volta de 20 quilos, a ferramenta de pré-climpagem um pouquinho mais leve, deve pesar uns 10 quilos, mas nós conseguimos embarcar com esse material aí perfeitamente. Inclusive, nós embarcamos com a aeronave. E se for necessário, nós podemos mandar antecipadamente para subir de navio. Não tem problema nenhum. Mais uma pergunta, quando vocês fornecem assistir essas anilhas, adaptadores, eles vêm tudo embalado numa caixa, vem num saco plástico? Como é que é o processo de despacho, geralmente? Bem, normalmente, depende da quantidade. Normalmente eles vêm numa caixa, né? Cada caixa tem ali a quantidade máxima de conexões. Se for uma quantidade menor, ele vem num saco, mas cada uma das conexões bem acomodadas, montadas, não tem problema nenhum. Então, ela pode vir em saco ou em caixa, mas normalmente ela vai em caixa. Caixas pequenas, né? Dá licença, Paulo, só para fazer um complemento do meu amigo aí, o Pérez, falando. Por favor. Ok, todo o material ele é protegido, no caso que o Paulo comentou aí, uma embalagem plástica, mesmo na embalagem plástica, ele é protegido depois por uma caixa plástica, desculpa, uma caixa de papelão, né, para que realmente o material não sofra nenhuma avaria, principalmente a questão das anilhas, né? As anilhas, realmente, se você criar alguma deformação, haverá depois uma dificuldade de você efetuar as montagens. Então, todo o nosso material ele é protegido, de fato, para chegar com segurança no estoque do nosso cliente e daí para diante o usuário fazer o melhor uso do material. Obrigado, Pérez. A primeira pergunta aqui, manutenção Grown Optical. Desculpa, eu estou sem aqui o nome. Onde encontro as tabelas de mínimo trecho reto para a dobra e tabela de espessura da parede dos tubing para dimensionar a pressão? Bem, nós temos aí um datasheet, vamos chamar assim, um tubing.net, perdão, na qual é um catálogo, praticamente ele traz todas as informações das ligas de materiais em tubings, as suas espessuras de paredes, as classes de pressões e a série de conexões que vocês podem estar utilizando da sua Geoloc. E dentro desse material contém ali o mínimo raio de curvatura,
ok? Para que você possa fazer o seu trabalho com segurança. Recominte, me perdoe, eu estou sem o nome, mas recominte, por favor, faça a sua pergunta. Pode usar o áudio. Bom dia. Bom dia. Mostraram uma ferramenta de dobra aí, um slide. Gostaria de pegar informações sobre ela, se o raio pode ser variado ou são ferramentas específicas para dobra. Bem, os dobradores nós temos dois tipos aqui, temos o dobrador o manual e o dobrador de bancada, né? O dobrador manual, cada uma das ferramentas, ele tem ali o seu raio específico. Para se eu não me engano, a medida de 1/4, ele pode ter dois tipos de raio, pode ter um raio mais curto e um raio um pouquinho mais longo. Mas essas ferramentas, elas já têm um raio ali pré-determinado. Uhum. Você quer complementar alguma coisa, Pérez? E a ferramenta de bancada? A pergunta complementar é sobre a ferramenta de bancada, senhores. Tá, eu acho que seria interessante encaminhar para o colega aí o catálogo para ser mais assertivo na questão do raio de curvatura, ok? O que eu gostaria de colaborar com você, penso eu, a sua preocupação, possivelmente você vai estar trabalhando em algum espaço restrito, a questão do raio, ou como que nós poderíamos estar ajudando a que você tenha um isométrico melhor definido? Como é que a gente pode colaborar com você? Não, nós não vamos trabalhar, não. Nós estamos procurando uma ferramenta de dobra que possa trocar os raios de curvatura, entendeu? Bem, eu acredito que nós temos uma ferramenta que você possa substituir, sim, vamos dizer assim, os diâmetros dos tubos que você for efetuar a dobra, que é justamente essa bancada que permite você efetuar dobras a partir de 0,5 polegada, que é essa bancada que nós temos em movimento hidráulico ou movimento aí a partir de corrente elétrica, né, que seria um sistema mais automatizado, onde você vai colocar o cálculo ali de quanto que você vai querer fazer a dobra, em torno de 30, 45, 60, 90, ou o que seja. Essa bancada hidráulica, vamos assim, você troca as castanhas, eu acredito que é essa a sua pergunta, me corrija se estiver errado, que você substitui de 0,5, substitui para 3/4, substitui para 1 polegada, 1 polegada e 1/4, usando a mesma bancada. É essa a sua dúvida? Sim, essa mesmo. E também a respeito dos raios, por exemplo, 0,5 polegada, eu consigo dobrar nessa mesma ferramenta 3D, 4D, ou raio menor, e, se possível, você me mandar o catálogo dessas ferramentas. Sim, com certeza. Por favor, encaminhe um e-mail para o paulo.souza, né? Soares, perdão, na qual que ele pode ser mais assertivo com você e verificar até, se possível, você está em São Paulo, desculpa a sua região, por gentileza. Nós estamos em Jacareí. Nossa, está do lado dele, ele é de São José dos Campos. Sim. Acredito que ele possa fazer aí até uma apresentação mais interessante referente ao funcionamento dela e como que você pode aplicar e entender também a instalação que você queira fazer, ajudando aí com a questão de suportação, distanciamentos, trechos mínimos, né, máximos, ou seja, né, coisas que podem agregar valor aí na sua instalação mais segura. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Eu acho que o Cleison já até fez aí a pergunta dele por escrito, a questão de colocar veda-rosca nas anilhas. Não, isso não é recomendável não, viu, Cleison? Na verdade, a seleção de vedação aí do material é metal-metal. Então você não tem um componente, no caso aí o veda-rosca, um selante ou que seja uma fita, para que possa preencher algum espaço que ocorreu durante a remontagem ou montagem ou o que seja, para que faça uma estancagem aí de algum tipo de vazamento. Isso não é recomendável, ok? Então as anilhas são vedação metal-metal.
Mais perguntas? Eu gostaria de colaborar, pessoal, uma coisa muito simples e acredito eu que vocês têm muita utilização desse item em montagens e utilização nas extremidades de rosca. Quando nós, né, vamos a campos e passamos alguma informação a respeito da fita veda-rosca. E é claro que quando você faz uma solicitação dessa fita veda-rosca, que é o famoso aí, o PTFE, que é, no caso, a marca mais conhecida seria o Teflon, normalmente a área de suprimentos, ou quem seja que vai fazer a compra dessa fita, vai numa casa de material de construção. Então, essa casa de material de construção, de fato, ele tem uma fita veda-rosca lá, mas para fornecimento, para utilização em águas, em tubos PVCs. Então, são sistemas aí onde você vai utilizar em áreas, vamos dizer assim, domésticas comerciais, não em área industrial. Importante que vocês façam aí uma leitura nesse item e verificar se a fita veda-rosca que você está adquirindo no mercado ou que está especificado no seu banco de dados é uma fita veda-rosca industrial, onde de fato essa fita veda-rosca estará preparada para altas temperaturas. Você vai utilizar ela em menos voltas. Normalmente aí o pessoal praticamente gasta aí um rolo, né, de fita veda-rosca nas conexões NPT, ou seja, né, isso praticamente diminui aí a entrada dos filetes de rosca no corpo. Isso fragiliza também a instalação. Então são coisas que o Paulo comentou na sua apresentação, que é um detalhe tão simples, mas é importante o quanto quando se faz um treinamento e vamos dizer assim, um treinamento, um esclarecimento conosco aí, quando for necessário para algumas instalações, ok? Muito obrigado, viu? Obrigado, Fernando Pérez, pelo complemento. O Marcelo tem mais uma pergunta aqui, ele levantou a mão. Por favor, Marcelo. Sim. Eu me lembrei agora que tem, volta e meia a gente precisa proteger um tubing de efeito chicote, que seria aquela vibração quando ele se desprende com velocidade de alguma conexão. Existe algum tipo específico de fixação para evitar isso aí, tipo uma abraçadeira, algum suporte tipo como o MCT que ele envolve e depois aperta? Existe algum tipo de específico de suportação para evitar essa movimentação dele? Oi, Marcelo, o Pérez. Se você me permite, eu gostaria de fazer um complemento. Se o tubo ele sai da conexão, significa que já ali já existe uma conexão que não está atendendo à aplicação. Então, eu partiria de fato verificar a conexão, o sistema de crimpagem, né? Verificar realmente os procedimentos que o Paulo apresentou, para que de fato você tenha uma performance aí na questão da suportação do tubo ou da fixação ou da crimpagem do tubo para dentro da conexão. Isso é algo muito importante. O que eu penso também, que aí eu acredito que pode colaborar com o que você está perguntando, é sistemas de vibrações. Então, quando você tem um trecho muito longo que está entre uma conexão e um outro ponto a ser suportado, pode ser que sim, ali naquele ponto onde está crimpado, pode ocorrer um rompimento, né, do tubing, aí você pode ter sim, aí que você falou, o sistema de choqueteamento, né, dele poder atingir alguma pessoa, coisa do tipo assim. Bem, é a suportação do tubo, como o Paulo comentou. Existe uma imagem aí que ele demonstrou, um longo trecho do tubing, praticamente sem suportação nenhuma, e isso de fato, se caso me ocorrer um rompimento do tubo, ele vai estar chicoteando aí para todo lado e criando aí uma situação de desespero, vamos dizer, né? Às vezes, tem um colega que observou isso até num poço, que ele tinha uma tubulação que estava sujeita, acho que foi até no Espírito Santo, estava sujeito a ter um efeito como se fosse o tubo de Bourdon, né? Que você tem como se fosse aquela... É dentro do manômetro, é o tubo Bourdon, né? Perfeito. Isso. Uhum. Aí a tubulação fazia uma curva, e no momento que dava aquele impulso de pressão, sim, ela se deformava e fazia um barulho, justamente porque ela estava livre, ela conseguia se movimentar e vibrava, inclusive batia uma na outra. Falta de suportação.
O que nós recomendamos nesse caso, Marcelo, é claro que eu não estou vendo aí de que forma que o trecho está instalado, mas seria interessante você criar algum efeito lira, né, que são as montagens onde você cria um U, ou não. O efeito lira eu acredito que você saiba que eu estou comentando, né, que é a questão de juntas de dilatação, né, no tubo. No próprio tubo você pode fazer algum isométrico, algum ângulo nesse isométrico, nesse desenho do tubo. Ô Paulo, obrigado, isso mesmo. E a partir daí ele pode atenuar essa questão aí do chicoteamento que você comentou. E é claro que quando você tem uma dobra, é permitido que você, de uma distância a outra, coloque uma suportação. Né? Se você observar aí na saída de um T, logo que você tem a dobra, você tem você tem um suporte ali praticamente, dando garantia aí de que ele não vai haver uma movimentação. O tubo ele tem vida, o material ele tem vida, ele tanto vai se movimentar com um fluido interno, né, ou tanto ele vai se movimentar também devido às variáveis da atmosfera, pode ser um ambiente quente, frio, ele com o tempo ele vai começar a fazer a sua, vamos dizer assim, deformação, né, principalmente em trechos que são bastante longos, né. Então, por isso que há necessidade de você respeitar o distanciamento entre um suporte e o outro. Nessa imagem que o Paulo está apresentando, ao lado esquerdo, onde tem as identificações do fluido, existe ali já um ponto de suportação. E logo à frente também tem outro ponto de suportação. Então, observa que esse trecho provavelmente deve ser bem longo, e aí, nesse caso, o tubo ele não vai sofrer nenhum tipo de deformação, e caso tenha uma vibração por pressão, golpe de ariete ou coisa desse tipo, ele vai estar bem suportado e protegido. Obrigado, Pérez. Você sabe alguma orientação de algum fabricante de referência para esse suporte? Então, nós temos os suportes que podem ajudar você a fazer essa suportação e fixação do tubing. Você está em Espírito Santo, né? Eu acredito não. Hoje foi o colega que perguntou. Tá. Foi até o Dirceu Sampaio. Ele esteve lá no Espírito Santo e viu esse problema. E, inclusive, perfeito. A gente estava olhando uma HPU aqui nossa. Na foto tinha esse suportezinho azul até que parece um MCT. Perfeito. Mas esse suporte é fabricado então pela Swazilock também? Nós fazemos o fornecimento desse material, sim. Né? É claro que quando você vai trabalhar em alta pressão e quando você tem, dependendo das variáveis da aplicação, vamos chamar sempre variável, né? Porque as variáveis são fluido, temperatura, o ambiente, a vibração, ou seja, enfim. E aí o projetista, ele vai praticamente fazer um trecho, vai fazer um encaminhamento desse tubing para que os fluidos não sofram tanto impactos, né, no seu deslocamento e principalmente os materiais que ali estão conduzindo o fluido, para que de fato eles tenham bastante suportação e segurança, não ocorrendo acidentes, falhas, coisa desse tipo, que a gente chama de uma estrutura mecânica segura, né? Obrigado, Pérez. Teve uma outra pergunta aqui da Heloísa, que já foi respondida também pelo Paulo no chat, que era um tema recorrente da questão do uso do veda rosca. E eu queria saber se tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, mais algum esclarecimento. Qual o e-mail para a solicitação do catálogo? Antônio, você pode pedir para tá aqui, olha, tá aqui o do Paulo Soares aqui, diretamente na tela para você, tá, Antônio? Então, eu queria pedir aí ao Paulo para fazer as considerações gerais, já que nós não temos mais nenhuma pergunta, nenhuma mão levantada. Já agradecer de antemão ao Paulo, à Fabi, ao Pérez e a todos os presentes pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido bastante útil as informações trocadas nessa data. Eu agradeço demais o tempo de vocês e a oportunidade de poder falar um pouquinho de boas práticas de conexão em tubing. Espero que tenha sido relevante para vocês e continuamos aqui à disposição.
Bem, faço minhas palavras também do Paulo Soares. Muito obrigado a todos e esperamos vocês uma outra oportunidade referente à nossa linha de produto. É bem rico as informações que nós passamos, colaboramos sempre na questão da preservação das pessoas, da segurança da instalação e uma boa performance para que todos tenham e ficam bem aí. Muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez, obrigado a todos, uma boa tarde, um excelente dia para vocês, excelentes negócios e contem com a Swedlock Brasil. Obrigado e bom dia.